Meu nome é Rafaela Furlanete Liberalha, sou de Toledo, no Paraná, estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e o título do meu projeto é Meio de Cultura Dio, uma alternativa simples e rápida para a produção de orquídeas, terceira fase. Bem, as orquídeas elas são plantas de difícil propagação, porque a semente da orquídea ela não tem a quantidade de nutrientes que ela precisa para ela germinar sozinha. E na natureza, para a semente conseguir se desenvolver, ela precisa entrar em contato com o fungo micorriza. E o fungo entra no processo de simbiose com a semente e daí ela consegue crescer e se desenvolver. Mas isso é muito difícil de acontecer. Em uma cápsula de sementes, como essa daqui, nós podemos ter mais ou menos de 1.300 até 4 milhões de sementes, só que de maneira natural só 5% consegue germinar. É uma quantidade extremamente baixa. E em 1922, o professor Louis Knudson, ele fez o primeiro meio de cultura, e o meio de cultura ele possibilita que as orquídeas elas consigam se desenvolver. 100% das sementes conseguem germinar com o meio de cultura. Porém, o meio de cultura comercial ele é extremamente caro, e muitas vezes os projetos que buscam reintroduzir áreas que sofreram com extrativismo vão sendo bloqueados por conta do preço do meio de cultura. E o cultivo in vitro ele surgiu na escola com o objetivo de produzir um meio de cultura alternativo que fosse mais barato comparado ao meio de cultura comercial. Então hoje em dia a gente tem uma receita que ela pode ser até 86% mais barata comparado ao meio de cultura comercial. Eu comecei esse projeto em 2018, eu vim ajudar as meninas a fazer o meio de cultura e eu nunca tinha visto como que funcionava o cultivo in vitro. E eu vim ajudá-las a fazer as avaliações e eu vi quanto tempo que estava demorando para essas orquídeas conseguirem se desenvolver. Pesquisando um pouquinho mais, eu descobri que para uma orquídea ela germinar até ela ter a primeira floração, ela pode demorar de 3 a 10 anos, dependendo da espécie. Então é muito tempo que ela demora para se desenvolver e eu queria achar uma forma de conseguir diminuir esse tempo de cultivo. Desde então esse foi o meu objetivo e esse ano eu tinha feito vários testes com extratos vegetais, porque os extratos vegetais eles contêm auxinas e as auxinas elas promovem a produção de etileno e o etileno ele ajuda a orquídea a enraizar. Então, utilizando os extratos vegetais, a gente conseguiria colocar ele dentro do meio de cultura e reduzir o tempo de cultivo da orquídea. Eu tinha feito vários testes no início do ano, só que eu sempre perdia eles por conta da contaminação. Cerca de 30% da produção brasileira ela é perdida anualmente por conta da contaminação. Então é uma quantidade extremamente alta que a gente perde, e se somar tudo isso com o tempo que você gasta, com a quantidade de dinheiro que você vai gastar para conseguir produzir, porque o cultivo in vitro ele é caro. Então, muitas vezes os produtores eles saem no prejuízo e eu também estava fazendo meu projeto e eu não conseguia obter nenhum resultado por conta da contaminação. Então, eu fiquei muito chocada com isso e eu tornei esse um dos meus objetivos, seria reduzir a contaminação do meio de cultura e também reduzir o tempo de cultivo da orquídea. Dessa forma, eu estou utilizando esses extratos vegetais de cedro, pinos, noz de pinho, grevillea, canafístula e babosa. E também eu estou tentando reduzir a contaminação utilizando o sulfato de cobre, a amoxicilina e o secnidazol. Para a gente conseguir produzir o meio de cultura, a gente está utilizando banana nanica, açúcar, carvão ativado, bokashi e agar. Esses são os ingredientes e as pesagens dele a gente conseguiu obter depois de várias pesquisas diferentes, de vários alunos diferentes, e essa chegou a receita que a gente conseguisse produzir o meio de cultura de forma mais rápida, que auxiliasse mais no crescimento das orquídeas. Pra gente fazer, a gente tritura todos os ingredientes no liquidificador junto com a água destilada. No caso dos extratos que eu usei, eu coloquei os extratos ao invés da água destilada, sendo que só o da babosa foi pipetado no meio de cultura. A gente regulou o pH do meio de cultura para 5,6, que é um pH mais padrão. A orquídea ela vive no pH ácido, então o pH que as orquídeas melhores se desenvolveram foi o pH 5,6. Depois de regular o pH, a gente autoclava essas orquídeas e a gente faz a inserção das sementes utilizando uma cuba de vidro. Essa cuba de vidro, ela tem uma lâmpada incandescente na parte superior e ela aquece o ar dentro da cuba. Então o ar quente não vai se misturar com o ar frio que está fora da cuba e acaba evitando a contaminação. A gente insere as sementes, esse ano usei as orquídeas Dendrobium nobile linde, a Dendrobium nobile e a Catasetum fimbriatum. Essas orquídeas, elas são orquídeas que a gente conseguiu obter as cápsulas, sendo que a Catasetum fimbriatum ela é uma orquídea nativa. Então, as orquídeas que a gente conseguiu obter com esse projeto, no futuro, quem sabe, a gente consiga colocar elas de volta em áreas que sofreram com extrativismo. E, além disso, depois de a gente colocar as sementes, a gente coloca eles na sala de cultivo do colégio, onde a gente faz as avaliações semanais, para observar se teve germinação, como está se desenvolvendo a planta, até que elas estejam com um tamanho bom para a gente medir elas e fazer a análise estatística. Eu ainda não consegui fazer a análise estatística por conta da demora que ela está tendo para ela crescer, mas com os resultados iniciais, a partir das avaliações, a gente consegue observar que os extratos de grevillea, 300 gramas por litro, o de nó de pinho, 100 gramas por litro, a amoxicilina, ela germinou também, ela está com as plantas muito bem desenvolvidas, o cedro, 50 gramas por litro,
Os extratos vegetais, as plantas que tinham os extratos dentro, elas germinaram antes do que o controle, e das concentrações de babosa, todas elas germinaram antes mesmo do controle germinar. Então, desde os estágios iniciais, ela acaba germinando. Para a amoxicilina, foi o único que eu consegui para reduzir totalmente a contaminação do meio de cultura e também não ter nada de as orquídeas conseguirem se desenvolver da mesma forma. Ela germinou ao mesmo tempo que o controle. E pro secnidazol, ele acabou inibindo a germinação da semente, assim como o sulfato de cobre na solução saturada, que foi a que conseguiu ajudar para reduzir a contaminação. E além disso, as tampas metálicas, elas acabaram oxidando. Então, a amoxicilina para contaminação, ela teve o melhor resultado. Esse é um pouquinho do meu projeto, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!